Seguimos com Liberdade e agora vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde ao espectador da CNN. Vamos primeiro, então, falar sobre a votação da PEC da imunidade parlamentar, que foi adiada e está prevista para recomeçar daqui a pouco na Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhar. Na sessão de ontem, foram mais de 6 horas de análise e tentativas de apressar a votação, mas o presidente da Casa, Arthur Lira, não conseguiu dobrar a resistência dos deputados. No Senado, a votação da PEC emergencial ficou para a próxima quarta-feira. O impasse é o fim do piso para os gastos com saúde e educação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o debate da PEC emergencial não vai atrasar os planos do governo. Vamos ver a fala. Esse cronograma de leitura do parecer, de tempo para discussão e de votação na sessão de quarta-feira é o tempo mais curto que nós enxergamos para poder compatibilizar a importância de se votar a PEC com a necessidade também de amadurecê-la dentro do debate no plenário do Senado. O relator da PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, disse que vai excluir do texto o trecho que acaba com o piso para saúde e educação, mas pretende manter os mecanismos fiscais. Caio, passo para você agora. Qual você acredita que é a PEC mais importante para o Brasil neste momento? A da imunidade seria o momento de estar sendo votada agora? Por que essa PEC está correndo a todo vapor, mesmo com as críticas do Supremo e também da opinião pública? Bom, respondendo objetivamente, né, Roberto, a primeira pergunta, né? Claro que a PEC emergencial, né, que trata de questões fiscais e assistenciais, é muito mais importante para o país. E o nome da proposta, né, ele já sinaliza a sua urgência. Mas aproveitando aqui o ensejo, né, do segundo questionamento, né, finalmente eu tenho a oportunidade de comentar a tal PEC da imunidade, a qual eu me oponho. Bastaria restaurar a interpretação literal do artigo 53 da Constituição Federal, né, uma oportunidade que foi perdida pelo plenário da Câmara ao endossar a detenção abusiva de um parlamentar por ordem do Supremo. Então vamos começar recapitulando os fatos que levaram o Congresso a armar esse circo para depois a gente tratar mais detidamente sobre a palhaçada mais recente. Né? Então, conforme eu havia antecipado ao espectador, né, isso foi sexta-feira passada, na votação da Câmara, o placar, né, pela manutenção da prisão ilegal do deputado Daniel Silveira, ele foi muito mais elástico do que o previsto. 364 deputados federais espalharam aí as cinzas da Constituição, né, que já tinha sido queimada pelo plenário do STF. Isso na quarta-feira de cinzas, depois de ter sido rasgada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é de longe, mas assim, de muito longe, o maior carrasco da liberdade de expressão no Brasil desde a redemocratização. Né? E por que nossos insígnes congressistas votaram contra o seu próprio direito constitucional de imunidade parlamentar, ou seja, contra a sua inviolabilidade penal por palavras e por opiniões? Eles sofreram pressão explícita do Supremo Tribunal Federal, representado na imprensa pelas vedetes da corte, né, os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello, conhecidos por se manifestarem mais fora dos autos do que nos seus próprios despachos. E por que os parlamentares cederam a essa pressão? Porque eles capitularam. Porque eles se sentem vulneráveis ao arbítrio autoritário dos ministros do STF. É simples. Isso tanto na esfera eleitoral, via TSE, quanto na esfera penal, em razão do foro privilegiado, né? Que é como uma nave alienígena que abduz os processos criminais e os transporta para as gavetas do Supremo, onde eles raramente são vistos e quase nunca são julgados. Então, para entender a postura acovardada do parlamento, basta recordar aquele levantamento do Estadão sobre essa legislatura. Né? 1/3 do Congresso é acusado de crimes ou é réu em ações. Se não me engano, 38 senadores e 160 deputados. E entre eles está o próprio presidente da Câmara, né, que, segundo a apuração do Congresso em Foco, responde a 8 investigações e é réu no STF numa acusação de recebimento de propina. Agora, vocês acham mesmo que os deputados iriam se indispor com os seus próprios juízes por causa de um colega aí de pouca influência no parlamento? É claro que não. Por isso, semana passada, ao invés de fazerem um juízo próprio, um juízo jurídico daquela prisão inconstitucional, denunciando a ilegalidade dos atos do Supremo, a Câmara Federal optou por fazer um juízo político do deputado preso. E esse grave equívoco, ele se escorou, né, no juízo moral contra esse parlamentar,
né, e na opinião pública que foi inflamada pela imprensa, que ao invés de informar a audiência sobre as transgressões do STF, preferiu veicular matérias e matérias e matérias sobre o caráter, sobre a biografia do tal deputado bolsonarista, né? Essa era a alcunha dele. Mas voltando aí ao circo e às suas palhaçadas, a Câmara sabe que o precedente que os deputados criaram é perigosíssimo. Agora o STF pode expedir de ofício mandado de prisão durante investigação sem ser provocado pela polícia ou pelo Ministério Público. Agora o STF pode alegar que a gravação de uma ofensa contra a honra configura um flagrante perpétuo, infinito. Agora o STF ele pode processar e pode prender um político por crime de opinião, confundindo injúrias a ministros com ataques antidemocráticos à instituição judiciária. Agora o STF pode considerar inafiançável qualquer ofensa, bastando invocar a Lei de Segurança Nacional, aquela lei da ditadura que, de acordo com o Supremo, serve para proteger a democracia. Vejam só a contradição. E agora o STF pode escalar, né, para a audiência de custódia dos seus desafetos juízes assessores dos seus próprios gabinetes, o que garante a manutenção ilegal da prisão a título inédito de custódia cautelar. E reparem, todo o circo, além da palhaçada, também tem os seus malabaristas. A advocacia criminal milionária, que é sócia do STF na soltura de corruptos poderosos, já fez o seu malabarismo e inventou uma tese para justificar toda essa ilegalidade. Ela foi batizada de teoria da legítima defesa do STF. Eu estou falando sério, né? E tudo isso, sem exceção, foi inventado na semana passada e carimbado com a habitual pusilanimidade pela Câmara Federal e os seus integrantes acoelhados. Mas agora, né, os deputados, os senadores, eles temem que a exceção se torne regra e se volte contra eles. Especialmente se eles ou se seus estimados colegas praticarem os crimes mais comuns entre os nossos congressistas: corrupção, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, todos esses crimes do colarinho branco. Portanto, a verdadeira preocupação de certos parlamentares não é com a questão fundamental da liberdade de expressão ou mesmo com a ingerência, né, do Poder Judiciário no Poder Legislativo. A real é que, no fundo, eles não querem perder o direito de cometer crimes impunemente. Políticos não querem perder o direito de cometer crimes impunemente. Então o raciocínio é mais ou menos esse. Se o crime foi cometido, que ele não seja investigado. Se há provas, que elas não sejam buscadas e apreendidas. Se houver um inquérito ou uma ação penal, que as autoridades policiais e judiciárias possam ser processadas por abuso, né? E se eu for pego em flagrante, né, que ao invés de ser preso, eu me hospede no Congresso, de preferência bem próximo do meu gabinete. E se for para me destituir de um cargo parlamentar, mesmo que pelo cometimento de um crime grave, que os únicos juízes sejam os meus próprios coleguinhas. É isso que explica, em grande medida, a velocidade ímpar, né, na tramitação dessa proposta, né, e o entusiasmo de certos parlamentares ao defendê-la. Mas para fechar aqui numa nota de rodapé, chega a ser ridículo, patético, saber que foram os ministros do STF que apelidaram a proposta de PEC da impunidade, ao invés de PEC da imunidade. Uma corte que tem se especializado em soltar criminosos perigosos, né, e que impede que os maiores corruptos do país sejam presos após julgamento de segunda instância, não tem envergadura moral para falar em impunidade. E o mais escandaloso e covarde é que os ministros têm se manifestado por meio da imprensa de forma anônima. Eu vou ler para vocês aqui, blog da Andréa Sadi, publicado ontem no G1, aspas, ministros do STF, ouvidos pelo blog, avaliam que a PEC que dificulta a prisão de parlamentares é uma espécie de retaliação e afronta à corte. Detalhe, afronta e retaliação estão entre aspas, dando a entender que essas foram exatamente as palavras do ministro, tá? Reservadamente, ministros já admitem pontos da PEC que, uma vez questionados no STF, deverão ser derrubados. Percebam o declínio institucional, percebam a vergonha republicana. Os mais altos magistrados do país viraram fonte de blog, inclusive antecipando votos e antecipando decisões, o que é vedado por quem? Pela lei orgânica da magistratura. Vou ler para vocês só para fechar. Artigo 36, inciso 3. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento.
e, analogamente, também há um questionamento futuro. Então, é mais um dispositivo para a lista de transgressões desse tribunal. De qualquer forma, independentemente de mais essa transgressão dos ministros do STF, eu fico feliz que o apelido da PEC da impunidade tenha pegado, porque ele representa muito bem o desejo de muitos parlamentares brasileiros de não perderem aquele direito de cometer crimes impunemente, ao mesmo tempo em que o apelido escancara a hipocrisia de um Supremo Tribunal Federal que vai entrar para a história justamente pelo estímulo à impunidade. O Brasil registrou mais de 1.500 mortes por Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, em apenas 24 horas. Esse é o segundo maior número registrado desde o início da pandemia. Na Bahia, a gente falou aqui na CNN, o governador Rui Costa afirmou que o estado está à beira de um colapso e anunciou medidas mais duras para tentar conter o avanço da Covid-19 no estado. Vamos ver um trecho da fala do governador. Estamos à beira do colapso. E por isso adotamos a posição mais firme nesse final de semana. A partir da manhã de noite, sexta de noite, até segunda de manhã não funciona nada, exceto o serviço essencial e as indústrias. Pelo menos 15 estados do país estão com a ocupação de leitos de UTI, públicos ou privados, acima de 80%. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha afirmou à CNN que decidiu decretar lockdown a partir da segunda-feira. E aí tudo será fechado das 8 horas da noite, até as 5 da manhã, exceto os serviços considerados essenciais. A partir disso, Caio, qual que é a sua avaliação sobre o cenário da pandemia que a gente está vivendo neste momento aqui no Brasil? Essas medidas como toque de recolher, lockdown, são mesmo as únicas saídas até que a vacinação evolua de forma mais rápida aqui no país? Bom, primeiramente, mais uma vez, a nossa solidariedade, aos familiares dos 1.541 brasileiros que ontem faleceram com Covid-19. Então, as nossas orações para que eles descansem em paz e para que o sofrimento aí dos familiares seja amenizado. Bom, muito do que eu penso sobre esse tema eu já externei no comentário especial de ontem, quando a gente completou um ano de pandemia no Brasil. Então, eu convido o espectador que não teve acesso a esse conteúdo a assisti-lo nas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ele está sob o título Um ano de Covid, Isolamento e Mortes. Eu consigo enxergar o colapso pontual desses sistemas de saúde aí de certas cidades e estados. Eu não consigo, na verdade, enxergá-los como uma fatalidade, uma fatalidade motivada aí por força maior. E além disso, eu tenho muitas dúvidas fundamentadas sobre a veracidade desses dados, a acuidade, na verdade, desses dados de ocupação nos hospitais, e eu pretendo compartilhar com o espectador. Sempre que eu sustentei a flexibilização do isolamento social horizontal, que é muito diferente do estímulo a aglomerações, foi pela falta do seu embasamento científico e pelo caráter eminentemente político dessas decisões. Então, eu partia de uma premissa básica, que era qual? A disponibilidade de leitos e a capacidade da rede hospitalar de cada uma das regiões. No Brasil, existe uma distribuição desigual aí de UTIs. Então, entre os estados, as regiões norte e nordeste, elas são mais deficitárias, ficando aí com o exemplo da Bahia. Então, segundo um levantamento do Conselho Federal de Medicina, em janeiro de 2020, então antes da pandemia, o Brasil já contava com mais de 45 mil unidades de terapia intensiva. Isso daqui dá 21,4 UTIs para cada 100 mil habitantes. É um número muito superior ao de países desenvolvidos, países como Japão, como Reino Unido, Espanha, Itália. E de acordo com um estudo comparado realizado pela Universidade Johns Hopkins, o Brasil era o terceiro país do mundo com maior quantidade proporcional de leitos para tratamento intensivo. A gente só perdia, se não me engano, de Estados Unidos e Alemanha. Em junho do ano passado, foi um mês muito crítico da pandemia, o número de UTIs do DataSUS cresceu 47%. Ele chegou a mais de 66 mil leitos, o que dá 31,5 UTIs, 31,5 UTIs a cada 100 mil habitantes. E um outro dado muito importante, dessas UTIs, 31.800 públicas, então sob tutela do SUS, e 34.900 privadas. Então, além disso, o Ministério da Saúde, esses são dados de março do ano passado, ele contabilizava mais de 61 mil ventiladores e respiradores operacionais, sendo que mais de 70% desses equipamentos todos estavam em posse do SUS e de instituições públicas de saúde. Então, aqui, numa nota lateral, só para fechar esse argumento, tem também uma questão jurídica relevante, que consta da Lei Federal da Pandemia, o artigo 3º, inciso 7. Ele diz o seguinte: para enfrentamento da emergência de saúde pública,
né? As autoridades poderão adotar, entre outras medidas, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Ou seja, quando a gente fala em sistema de saúde, é sempre preciso pensar globalmente, considerando a estrutura pública somada à estrutura privada. E as autoridades elas nem precisariam recorrer a um regime forçado, esse regime mais forçado previsto na lei da pandemia. É facultado ao poder público contratar o setor privado, como foi feito no aluguel de leitos, ainda que de forma muito incipiente, aqui na cidade de São Paulo. Então, a primeira dúvida que eu tenho é, quando se fala em ocupação dos leitos, de quais leitos a gente está falando? Porque é uma questão muito severa aqui de transparência. Primeiro, o certo seria juntar todos os leitos públicos com os leitos privados, que já houvesse aí acordos de parceria preferencialmente para não ter que acionar aí esse dispositivo, né, da lei federal da pandemia. E mais, esses leitos de UTI, quantos desses leitos são dedicados à Covid e quantos não estão? E vamos lembrar, é muito mais fácil adaptar um leito para tratamento de Covid se ele já é um leito de UTI. Então essas informações elas são fundamentais e não há transparência. Tanto que uma vez eu desafiei o secretário municipal de saúde, ele estava falando que aqui na cidade de São Paulo, que tem, na época, né, tinha 40 leitos de UTI a cada 100 mil habitantes, mais do que a Alemanha, mais do que os Estados Unidos. Então era o lugar aqui no Brasil com maior infraestrutura. E eu desafiei ele publicamente. Falo, olha, me mostra então os dados de onde estão saindo esses hospitais, vamos comparar com o registro do DataSUS. Então precisa ter muito mais transparência nesses números. Outra coisa, você soma isso com os repasses bilionários que foram recebidos pelos estados, foram recebidos pelos municípios, está lá no relatório do Banco Central, 78 bilhões de reais enviados para estados e municípios pelo governo federal a título de despesa extraordinária com a pandemia. E desses 38 bilhões ainda estão no caixa, né? Então você vê, as autoridades públicas contavam com uma estrutura robusta do SUS, tá? Contavam com amplos recursos, principalmente em decorrência da pandemia, né? Então são recursos bilionários extras, né? Fecharam o ano positivamente, 24 unidades da federação, a facilidade jurídica de poder contratar sem licitação e tiveram muito tempo. Porque esse era um problema que ele chegou telegrafado, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, isso a primeira onda e a segunda onda. É por isso que eu falei ontem, me assusta esse colapso, parece que só tem 3 motivos possíveis: incompetência, negligência ou corrupção ou, enfim, uma comunhão ou uma combinação, melhor dizer, de algum desses fatores. É lamentável.